Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém. Esta é mais uma oportunidade para falarmos da Palavra de Deus. Você tem ouvidos para ouvir? Então, ouça. Aqui está o tema do sermão. Mas antes de prosseguirmos, seria bom que a gente fizesse uma oração. Eterno Deus, estou aqui nesta hora para, primeiro, te adorar e glorificar o teu santo nome. Te louvo, soberano. Peço-te, cuida das nossas vidas, guia-nos com o teu Espírito Santo no decorrer deste sermão, fazendo-nos entender a sua mensagem. Ciente da tua presença, ó Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você tem ouvidos para ouvir? Então, ouça. Em Mateus capítulo 13, versículo 9, Marcos capítulo 4, versículo 9 e Lucas capítulo 8, versículo 8, acha-se escrito um dos provérbios mais conhecidos de Jesus, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este é um provérbio que Jesus usava para finalizar determinadas parábolas ao longo do seu ministério terreno. Esta parábola também foi usada por ele em sua mensagem às 7 igrejas da Ásia no livro de Apocalipse. Tanto nos evangelhos como no livro profético, Jesus, com este provérbio, quer nos transmitir uma mensagem de grande importância. Por exemplo, no capítulo 8 de Lucas, do versículo 5 até 8, Jesus conta a parábola do semeador, da sementeira ou ainda da semente, dizendo que um certo semeador saiu a semear. E quando semeava, alguma semente caiu ao longo do caminho e os pássaros vieram e comeram-na. Outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, mas veio o sol e as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte da semente caiu entre os espinheiros e estes, crescendo, a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outra 60 e outra 30. E, por fim, Jesus recomenda na sua parábola: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, essa parábola exprime perfeitamente a maneira pela qual cada pessoa recebe o ensinamento de Jesus Cristo, ou seja, os ensinos do Evangelho. É importante considerar que, quando Jesus fala da terra, está simbolizando o terreno espiritual dos corações humanos. E o semeador não escolhe o terreno, mas sim espalha
os ensinamentos para todos, sem fazer distinção. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11 até 15, Jesus explica a parábola da semente, ou do semeador, ou da sementeira, transmitindo aos seus ouvintes a ideia sobre até que ponto os nossos ouvidos podem ser bons ou maus receptores da mensagem. Quando ele diz, no versículo 11, esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. O Senhor fala sobre um semeador, isto é, pregador da palavra, que lançou sementes, ou seja, a palavra de Deus, em 4 diferentes tipos de solos, quer dizer, 4 diferentes tipos de ouvintes ou pessoas. Há pessoas cujos ouvidos se assemelham a uma estrada ou caminho movimentado, que não é receptivo à semente. Pessoas que não são receptivas à palavra. Há este tipo de pessoas. Conforme o versículo 12, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não creiam e se salvem. Às vezes, nós ouvimos a palavra a ser pregada, quer na igreja, quer em cruzadas, rádio. Durante alguns eventos, ouvimos a palavra e às vezes recebemos essa palavra de bom grado. Entretanto, algumas pessoas não têm a palavra firmada nelas, porque depois disso surgem conversas, tiram-lhes a palavra que receberam, algum pensamento. Algumas pessoas têm ouvidos como um terreno rochoso. Assim, estas pessoas ouvem a palavra, mas não permitem que esta crie raízes. Portanto, ouve a palavra, mas essa palavra não fica bem conservada nos seus corações. Esta palavra perde-se com facilidade, evapora, morre. O versículo 13 diz, e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum momento e no tempo da tentação se desviam. Portanto, quantas pessoas perderam a fé durante a pregação? Quantas pessoas se esqueceram da palavra no momento da tentação? Sejamos como Jesus quando foi tentado. O diabo veio, foi ter com ele, falou com ele, mas Jesus se lembrou da palavra e disse, está escrito. A palavra diz, não só do pão viverá o homem. Então, a palavra, ela tem que ficar no nosso coração, mas há crentes que perdem esta palavra no momento das tentações. Eles caem e desviam-se. Outras pessoas que possuem ouvidos semelhantes a um solo dominado por uma vegetação espinhosa, condição
favorável para que a semente não possa germinar e desenvolver-se. Portanto, espinhos constituem uma condição desfavorecida para a germinação e desenvolvimento das sementes. Isto explica Jesus no versículo 4 aqui do capítulo 8. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Jesus aqui mostra que os cuidados desta vida, a beleza deste mundo, a cultura, a moda, os vícios, a música, a vaidade, tira-nos a palavra de Deus. Então, a palavra é recebida, mas quando aparecem essas coisas, tiram a palavra de Deus. E as pessoas não produzem frutos com perfeição. Porque esta palavra está sendo sufocada por muitas situações, tribulações, coisas aparentemente boas e coisas más, tornam a semente sufocada. Quantas vezes nós perdemos a palavra de Deus porque tínhamos que atender a uma festa? Quantas vezes perdemos a palavra porque tínhamos que atender a algum desejo de um amigo? Há ainda pessoas que possuem ouvidos para ouvir. Aquelas que se comparam com solos férteis. Pessoas receptivas e prontas para ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, conforme podemos ver aqui no versículo 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Dão fruto com perseverança. São aquelas pessoas que recebem a palavra e o coração está preparado para guardar essa palavra. São pessoas que estão atentas para perceber o que está sendo pregado, para perceber o que está sendo anunciado, o que está sendo necessário. São pessoas que, depois de ouvir a palavra, mais tarde, abre a sua Bíblia e releia a mensagem, meditam nela posteriormente com relação à pregação ou o ensino que ouviram na igreja ou que foi anunciada. E fazem de tudo para pôr em prática esta mesma palavra. Então, estas são aquelas pessoas que possuem um coração preparado e disposto a aplicar aquilo que recebe do Senhor. Nós aqui podemos observar que, primeiro, nos 4 casos, a semente é a mesma, o que significa a mesma palavra sendo pregada. A palavra de Deus não muda. É a mesma que está sendo pregada. A palavra de Deus traz a mesma mensagem em todos os tempos. É o que nós podemos encontrar aqui nela, que ela é a mesma semente, a palavra de Deus. Em segundo lugar, de igual modo, o lavrador é o mesmo. E este lavrador é o Espírito Santo, o autor das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo é que opera
através dos seus servos e suas servas, através daqueles que anunciam, aqueles que disseminam a boa nova que é o Evangelho. Portanto, aquele que nos traz a palavra, aquele que nos anuncia a palavra, ou seja, o lavrador que lança a semente, o Espírito Santo, é o mesmo que opera em todos aqueles que foram chamados para anunciar o Evangelho. Aqui podemos dizer que, portanto, como vimos, o lavrador é o mesmo, quem semeia a palavra é o mesmo lavrador, o Espírito Santo de Deus. Depois, como vimos, a mensagem é a mesma, assim como o mensageiro. Mas encontramos uma diferença em terceiro lugar, os ouvintes. Jesus apresenta, através da sua palavra, a parábola da semeadura, 4 tipos diferentes de pessoas que ouvem a palavra de Deus. 4 tipos diferentes de ouvintes da palavra. Destes 4 tipos, 3 são os que representam pessoas que não dão ouvidos à voz do Espírito Santo. São corações que estão endurecidos e incrédulos, possuem vidas sem sentidos, pessoas que são inconsistentes. Será que você faz parte deste grupo de pessoas, deste tipo de ouvintes? São pessoas que possuem mentes inquietas, pessoas levadas por qualquer onda de doutrina que atravessa a sua mente. São a maior parte da humanidade que está se perdendo para o inferno por fecharem seus ouvidos à palavra de Deus. Vejamos que são 3 por 4, 3/4 da humanidade, podemos dizer que está desperdiçando a palavra de Deus. 3/4 que se constituem de pessoas que não dão ouvidos à palavra de Deus. 75% da humanidade, podemos dizer assim, não dá ouvidos à palavra de Deus. Em quarto lugar, o quarto tipo dos ouvintes, aquele que é descrito por Jesus como sendo daquelas pessoas cujas vidas mostram que a palavra de Deus está lhes sendo anunciada e os seus corações são como solo fértil. São corações onde o Evangelho ganha raízes. E estas pessoas têm suas vidas transformadas. Pode ser o seu caso. Pessoas que recebem a palavra com agrado. Pessoas que praticam a palavra de Deus. São os ouvintes praticantes da palavra de Deus. Há quanto tempo você testou a sua capacidade de ouvir a palavra de Deus? Quando Deus lança a semente no seu coração, qual tem sido o resultado na sua vida? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça para assumir compromisso. Aqui está um apelo para que aumentemos esta capacidade espiritual de entender Jesus e suas palavras.
Nós podemos compreender as palavras de Jesus se nos comprometermos integralmente com Ele, buscando intimidade com Ele. A verdade é que quem não for comprometido com Jesus deixa de crescer, deixa de aprender, de amadurecer e de desenvolver, sobretudo, na vida espiritual. Por isso, o caminho para o entendimento da palavra, o caminho é o compromisso com Deus. Tenhamos compromisso com Deus. Você tem que assumir um compromisso com Deus. Um compromisso integral com Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça para tomar decisão. Não apenas para chamar ao entendimento. Aliás, este provérbio não é usado apenas para chamar ao entendimento, mas também para chamar a uma decisão. Jesus, depois de contar a parábola, é quando ele diz este provérbio: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui a expressão ouça significa obedeça, siga, realize. Seja quem Deus quer que você seja, há uma coisa que você deve fazer. Mude de pensamento e de atitude, de acordo com a palavra de Deus. Mude. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça para assumir a responsabilidade. Isto é uma declaração de nossa responsabilidade como filhos remidos de Deus. Temos ouvidos, sim. Logo, se não ouvirmos, somos os únicos culpados das consequências. Deus deu oportunidades a nós e nós não aproveitamos às vezes. Como pessoas que ouvem a palavra, como crentes, temos responsabilidades. Você tem responsabilidades. Cada um de nós tem uma responsabilidade diante da palavra. Tem uma responsabilidade de praticar o que a palavra diz. Tem uma responsabilidade de transmitir, viver esta palavra. Por isso, a sua responsabilidade é de praticar essa palavra. Finalizando, deixa-me dizer que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para compreender que só podemos entender a vontade de Deus se nós estivermos comprometidos com Ele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, para que possa decidir e cumprir a vontade de Deus em sua vida com obediência e fidelidade. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, para que assuma a responsabilidade diante de Deus e das pessoas através da sua atitude. Você tem ouvidos para ouvir? Então, ouça.
Deus ricamente nos abençoe. Oremos. Pai, mais uma vez me comunico contigo, após termos ouvido, transmitido e meditado nesta palavra. A palavra que nos chama a prestarmos atenção à voz de Deus para ouvirmos aquilo que a palavra nos ensina e que a palavra do semeador nos traz grande ensinamento, o que nos leva a assumirmos com responsabilidade a nossa tarefa de anunciar e praticar a palavra de Deus. Que todos quanto puderam acompanhar este sermão sejam abençoados e tornem-se em bênção para o seu próximo. E que Deus ricamente nos abençoe. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.